Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se tiver, dá um polegarzinho aí. Tá conseguindo me ouvir, Marcelma? Estou ouvindo, sim. Ah, então tá ótimo. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crises existenciais, né? A gente sempre acaba escolhendo um tema para terapia em grupo, né? Para a gente debater. E a gente acaba passando alguma informação sobre autoconhecimento também, para que a gente possa trabalhar esse lado de evoluir mesmo, sabe? Aí eu estou deixando gravada para aqueles que chegarem, né, depois também. Estou deixando gravado para o pessoal. E estou colocando lá no grupo do WhatsApp. E estou deixando também no YouTube, para quem quiser assistir depois, né? As dúvidas que a gente precisa tirar, fazer lá. E no início a gente começa também, sabe? Toda vez eu esqueço como é que você quer ser chamada, mas a gente começa sempre tirando dúvida daqueles que chegarem e vai dando sequência no final. Se tem alguma dúvida para tirar hoje, você que chegou já cedo. Não, dúvida não. Vamos ver no decorrer, né? Se eu tenho alguma coisa, eu faço a pergunta. Mas pode me chamar de Teca. Mais fácil do que meu nome. Meu nome é meio complicado. É porque aqui está diferente no teu nome no Zap. No Mas caso é tudo bem. Iseli. Iseli é o nome. Teca é o apelido. Pronto. Bem diferente. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Eu vou começar com vocês, que vocês sabem que eu sou bem pontual, né? Então, quem chegou, chegou. Quem chegar depois, vê depois, né? Então, a gente vai dando sequência para aqueles que já estão e vamos embora para o conhecimento, né? Porque informação não quer demais e aqueles que se interessam realmente estão aqui, né? Isso aqui é interessante. Pode falar. Levantou a mão? Deixa eu só pegar aqui o slide, né? A apresentação. Deixa eu dar uma lidinha, para a gente dar uma olhada. Eu estava pesquisando sobre isso, sobre existencialismo, né? Para a gente entender um pouquinho sobre o que seria a crise existencial, a gente tem que pensar um pouquinho sobre existir, né? Como é que é o nosso pensamento com relação a existir. Vocês estão me ouvindo bem, né? Como é que é a nossa visão com relação a existir? É bem interessante, porque quando a gente começa uma pesquisa sobre esse tipo de tema, a gente começa a ter reflexões sobre a nossa própria existência mesmo. E como eu trabalho muito no autoconhecimento com vocês, eu estou sempre pegando nessa tecla, né? Que é para a gente mergulhar nesse autoconhecimento e sair do aprisionamento que a gente se coloca muitas vezes e a gente não entende, né?
O próprio ser humano, muitas vezes, em certas fases da vida, a gente vai passar por um processo de crises existenciais mesmo, porque faz parte da evolução do ser humano. Tem uma certa etapa, né? A gente vê 3 crises que são bem interessantes, que a gente já tem conhecimento, mesmo sem estudar tanto, sem procurar tanto conhecimento, a gente já percebe na linguagem popular, que é a crise da adolescência, né? A crise da meia-idade, a crise da fase adulta, a gente já tem esse conhecimento vago dentro dessas 3 crises principais que a gente já tem acesso. É bem interessante, né? A adolescência, a gente vê um pouquinho os jovens querendo se rebelar, querendo dar o grito de guerra, né? Chegar na fase adulta. A meia-idade, a gente já fica meio reflexivo, pensando assim, será que a vida vai acabar? Já estou na meia-idade, já vivi meio século. Aí a gente fica nessa visão. Estou abrindo aqui o arquivo. A Silvia estava mandando mensagem para mim aqui e eu não posso nem ver. Eu acho interessante, assim, que quem me conhece sabe que eu sou bem compromissada com as coisas que eu faço. Se eu marquei em tal horário eu vou estar aqui, então eu vou estar disponível para aquilo que eu me propus. Se tiver uma pessoa, eu vou estar. Se tiver 2 ou mais, eu vou estar do mesmo jeito. Se não tiver ninguém, eu vou estar ali com o meu compromisso, porque eu sou a pessoa que eu faço meu compromisso para aqueles que estão ali junto comigo, toda uma equipe que trabalha, que se disponibiliza para estar junto comigo nesse processo de evolução. E aqueles que quiserem evoluir, tem conteúdo aí para quem quer. Para quem não quer, não posso fazer muita coisa, né? Aí sempre mandam mensagem no último momento em que eu estou aqui já no meu processo de mostrar, de passar o conteúdo, aí eu não posso interromper. Aí se você puder olhar, Maciel, depois, ver com ela aí no grupo, o que seria. Vou abrir aqui para a gente refletir um pouquinho. Esse vocês conseguem visualizar. Veja aí se está dando para vocês visualizarem. Ainda fica ruim, né? Vou ver agora. Agora melhorou. É porque às vezes ele fica bem pequenininho, né? Então, vamos ver aí um pouquinho. Um pouco da introdução, né? Tem uma letrinha a mais aí, mas vocês relevem. Aqui dentro da psicologia, psicoterapia, né, a gente vai ver que as crises existenciais, elas são conflitos internos que a gente acaba passando, né? Essa caracterização, ela às vezes passa uma impressão de carecer no sentido da vida, na realidade. Quando a gente fala de crise existencial, muitas vezes a gente vai pensar assim, o que eu estou fazendo da vida, né? Para onde eu vou? Onde é que eu cheguei? Eu não sei se vocês já conseguiram identificar, alguns de vocês aí, sobre a crise existencial, já passaram por alguma que vocês conseguiram se visualizar dentro do processo, mas eu já passei por várias, né? Então, eu vim de uma, agora há pouco, que é justamente essa aqui,
é a crise do despertar, né? Da gente ter um sentido para a vida, né? E dentro da psicologia é que a gente vai ver mais sobre como vivenciá-las, né? Passar por elas sem sentir tanto sofrimento, passar por essa crise existencial de forma mais leve, que a gente possa se sentir mais à vontade, a gente não possa cair em sofrimento, né? Porque a crise, na realidade, eu gosto dessa parte da filosofia e da psicologia, que fala assim, sobre a crise, na realidade, essa angústia que a gente acaba sentindo, ela vem para nos fazer repensar sobre o sentido que a gente está tendo da vida. O que a gente está fazendo com a vida, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, entende? Então, assim, essa crise, ela vem muitas vezes, a gente vai ver a mesma e vai pensar, talvez, boa noite, gente, talvez ela venha para trazer algo ruim, mas, na realidade, quando a gente começa a refletir sobre crise, a gente estudar um pouco mais, pesquisar sobre o assunto, parar para refletir mesmo na realidade, a gente vai perceber que ela não veio com o intuito de trazer algo ruim, mas sim de trazer novos pensamentos, uma nova visão, para que a gente pudesse, na realidade, despertar a nossa consciência para se repaginar para uma nova voltagem da vida, uma nova modelação de viver, entende? Então, muitas vezes, se a gente for parar para pensar sobre a crise existencial na adolescência, ela é uma crise que vai trazer a gente para refletir, poxa, eu quero crescer, eu quero sair dessa história de ser criança, de ser visto como criança, e quero começar a tomar atitudes que são minhas, que eu tenho mais autonomia, e que eu quero ter essa responsabilidade, não é verdade? Aí a gente já vai para o momento da crise existencial, boa noite a todos, quem for chegando, vão dando boa noite, e vão pegando do começo, aonde vocês vão chegando. Então, assim, na meia-idade, a gente já pensa assim, poxa, o que eu fiz da minha vida? Né? É aquele momento onde a gente faz um feedback, uma retrospectiva de tudo que a gente passou na nossa vida até aquele momento da crise em si, né? Então, assim, eu estou fazendo uma modelação para que vocês possam ver ela de uma forma mais simples e comecem a refletir dentro do que vocês já vivenciaram ou estão vivendo, para vocês pensarem sobre o assunto. E pesquisem, né? Pesquisem, porque tem muita coisa boa dentro disso aí para a gente aprender. Então, essa crise, ela vai trazer, né, uma certa carência de sentido. Carência, eu estou carente de ter um sentido para viver. Às vezes a gente está no casamento, a gente tem filho, mas a gente diz assim, poxa, mas eu tenho um filho, mas tem um vazio. Existe um vazio. Existe algo que não me completa, eu preciso de um sentido, de ter um prazer, um certo prazer em algo que eu possa me colocar à disposição de fazer aquilo e ter um certo sentido de viver, a lógica da vida, né? Então, a crise, ela traz a gente para refletir sobre isso. E muitas vezes ela vem como se fosse uma intervenção divina, não deixa de ser que, para quem tem uma visão mais ampla, espiritualista, vai perceber que isso é um dedinho de Deus, é uma mãozinha de Deus dizendo assim, olha, tu estava no caminho errado, né? Está na hora de você começar a repensar, a tomar a sua autorresponsabilidade e ver para onde você vai dando sentido à tua vida. Entende? Às vezes a gente está num casamento que não está legal, numa profissão que ainda não é a tua realização pessoal, e a gente começa a pensar sobre isso, entende? Tem que começar a refletir sobre isso. Será que eu estou no caminho certo? A crise é justamente para isso, né? Para ter esse sentido da vida. Alguns autores também vão enfatizar sobre a confusão que a gente tem, né? Sobre a identidade pessoal, sobre quem eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu quero ser, né? O que é que eu me formei, o que estou me tornando, me formando, né? Então, isso é algo que a gente tem que refletir muito hoje. E dentro do autoconhecimento que eu venho trazendo para vocês, sempre muito conteúdo para isso, para vocês refletirem nos grupos. Eu sempre estou passando algum tema legal, bacana na segunda-feira para a gente debater. Eu abro essa sala para que vocês possam perguntar, para que vocês possam questionar, tirar dúvidas, coisa que a gente não vai fazer no grupo no dia a dia normal. E aqui é a oportunidade que vocês têm sobre um tema definido, né, para a gente poder
desenvolver algo e desenvolver um conceito próprio, entende? A gente pode ter altos conceitos sobre um tema específico, mas quando a gente começa a tirar a nossa própria conclusão, a gente começa a maturar a nossa mente, a usar a nossa consciência, a desenvolver o nosso pensamento, né, lógico, o nosso pensamento emocional, o nosso pensamento em todos os sentidos, a gente começa a ter o nosso ponto de vista diante de qualquer coisa que a gente esteja vivenciando, seja um tema que a gente vai discutir, seja um momento que a gente vai vivenciar, a gente tem a nossa própria conclusão, as nossas percepções daquilo ali. E quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, sabe, a gente começa a refletir assim, poxa, eu estou aprendendo mais, eu estou tirando lição da vida, o que é que eu estou aprendendo, né? Para quem conhece e já sabe um pouquinho do nosso tema, dos temas que a gente vem abordando dentro dos grupos, né? Já vai entender que o meu intuito, na realidade, com todos esses temas, é fazer com que você abra a sua consciência e se expanda. Eu quero que você expanda a sua consciência através do conhecimento. E cada tema que a gente tiver desenvolvido aqui, né, na sala, eu quero que vocês pesquisem fora. Aqui é minha opinião, aqui é um pouco da minha pesquisa, meus dados, e você precisa, cada um de vocês, tirarem a própria conclusão, fazerem seu banco de dados e começar a pesquisar daquilo que te interessa. Hoje eu descobri, que eu estava falando até com a Macielma, em off, que eu estava começando a estudar sobre esse tema e descobri um autor, um filósofo massa, que as frases dele são super atuais e são coisas que trazem reflexão para a gente. Mas para a gente que é cristão, né, aos que são cristãos, aos que têm uma determinada religiosidade dentro da tua vida, né, alguma crença que te limite a uma forma de pensamento também, vai ficar um pouquinho chocada com a forma de pensamento dele. Mas eu achei ele muito massa. Agora, é uma pessoa que não está mais aqui, né, para contar a história, e trouxe temas muito atuais, e eu, como cristã, né, eu vejo Deus nesse homem. Entende? Sabe quando você não precisa autoafirmar, eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas Deus já está implícito em você, na tua própria natureza, você vê a manifestação de Deus. Então, é sobre isso. Às vezes a gente diz assim, estudando um pouco sobre filosofia, a gente vai ver pessoas falando, eu não acredito em Deus, eu acredito mais numa coisa que é lógica, não é tão sentimental, mas eu acredito na vida. Quem acredita no amor, acredita em Deus. Eu entrei nesse tema para poder trazer um pouquinho do pensamento de vocês, né? Porque a gente também vai estar lidando com as nossas emoções, e as emoções, ela vai estar dentro do quadro de crença, daquilo que a gente entende como o que é certo, o que é errado, o que é nossos princípios e o que não são nossos princípios. E isso está baseado em como a gente foi criado, no meio onde a gente vivia, onde a gente vive, entende? Então, isso vai determinar muito como é que a gente vai ver e encarar a vida, inclusive as crises que a gente vai passar durante o nosso percurso de vida. A gente vai passar por crises existenciais, crises de financeira, crises em todos os termos, mas a gente vai refletir diante delas, dependendo daquilo que a gente tem como crença e valores, né? A gente já falou sobre valores aqui em uma dessas segundas-feiras, e a gente hoje está falando sobre esse processo de crise existencial. Vamos continuar. Vou deixar um tempinho depois para tirar as dúvidas, quem tiverem, levanta a mãozinha e a gente vai parar para tirar a dúvida, tá certo? A crise existencial, as crises, né, elas são acompanhadas de ansiedade. Muitas vezes ela vai trazer ansiedade e estresse. Muitas vezes, a tal ponto que vão deixar a gente perturbados, né, na função normal da vida da gente no cotidiano. Às vezes essa crise ela vai trazer uma perturbação, uma ansiedade, um estresse, que a gente não vai conseguir lidar com as coisas normais do dia a dia, né? E isso pode levar à depressão. Uma crise existencial, eu não tenho sentido. Como a gente está falando num termo de definição que seria uma crise existencial, é uma falta de sentido, né? É uma carência por sentido, por sentir algo, emoção. Cadê minha emoção? Cadê a emoção de viver? Cadê o sentido da vida? Essa é a crise, né? Então, quando a gente já está vivendo ela, a gente pode caminhar para uma ansiedade, um estresse muito maior, né? E levar a uma depressão. E outros transtornos que a gente vai dividir esse comentário de hoje em duas segundas-feiras, porque é muito conteúdo, tá certo?
Então, a gente vai falar sobre as outras, os transtornos que ela pode trazer futuramente. A atitude negativa em relação à vida e ao sentido, ela reflete várias posições e características do movimento filosófico, conhecido como existencialismo, como eu falei, né? Para a gente chegar numa crise existencial, a gente tem que ter um parâmetro sobre o que é existir. O que é existir? Né? Existir é o quê? Se eu penso, como diz um grande pensador, logo existo. Né? Se eu penso, se eu reflito, se eu tenho noções de discernimento, de dizer para onde eu vou, de dizer que eu não quero, de ter uma opinião formada, eu estou existindo. Né? Eu estou exercendo a minha função de existir. Né? Então, os sinônimos do termo, né, intimamente relacionados, incluem a angústia, né? Dentro da filosofia, a gente vai ver a crise existencial está associada à angústia existencial, a um vácuo, né, de existência, a neurose existencial e a alienação. Muitas vezes, quando a gente chega nesse pico, né, dependendo do grau que você está dessa crise, se você estiver passando por alguma delas, você pode estar naquela simplesmente de você estar perguntando quem você é, para onde você vai, e você passar suave nela. Para algumas pessoas isso é natural. Mas para outras isso já vai ser complexo, né? Isso pode levar a um vácuo tão grande de existência, né? Que leva à neurose existencial e alienação do momento presente. Se alienar é justamente você se recuar, né? Se enclausurar, se esquivar da vivência do coletivo e viver a alienação, aquilo que simplesmente você está criando na sua mente, entende? Então, é bem complexo, mas é interessante pesquisar sobre, se formar. Os vários aspectos associados à crise existencial são, às vezes, divididos em componentes emocionais. O que seria divididos em componentes emocionais? Cognitivos e comportamentais. A cognição é a forma que nós processamos aquilo, né? Os comportamentos é como reagimos ao que processamos em pensamento, né? Então, os componentes emocionais referem-se ao sentimento que eles podem provocar. Por exemplo, acontece algo ruim, um evento, eu tenho uma perda ou perco o emprego, e aquilo ali me deixa muito triste, né? Aconteceu algo, aí vai trabalhar na minha cognição, como é que eu absorvi aquilo ali? Aí eu desenvolvo o sentimento da tristeza, né? Os sentimentos da emoção da tristeza, do medo de procurar um novo emprego, né? A dor emocional que aquilo ali traz, e vai provocando outros sentimentos também. Isso são componentes, né, emocionais. Quando a gente começa a trabalhar na cognição do pensamento, na forma de pensamento, no processamento do evento, e começa a transmitir, a transformar isso em formas gestuais, comportamentais. Por exemplo, ficar trancado no quarto, não querer se alimentar, porque aconteceu isso, né? Então, ficar triste o tempo todo, agressivo, com raiva, desenvolver certos sentimentos, né? Sentir o desespero, o desamparo, a culpa, a ansiedade, a solidão. Aí eu vou chegar para dizer para vocês o seguinte: quando essa crise, esses componentes emocionais, né, de pensamentos, de palavras, de atitudes negativas vêm, depois de ter ocorrido algo que desencadeou isso, tudo bem. A gente tem um evento que desencadeou isso. Aconteceu algo, um desemprego, um luto, uma perda, né, financeira, emocional, trouxe esse pensamento. Mas isso teve uma prerrogativa, não aconteceu do nada, aconteceu algo antes para que isso acontecesse. Então, é natural. Agora, algumas pessoas vão passar por esse processo, vão sentir cada etapa, vão vivenciá-las e vão deixá-la ir. E outras não vão conseguir sair desse processo, porque vão ficar extremamente desamparados, desesperados, se sentindo culpados, ansiosos, e vão passar por um período muito mais longo do que o natural, conhecido dentro dos estudos da psicologia, né? E dentro da filosofia, que seria um período, por exemplo, o luto. O luto tem um período de 3 meses, para algumas pessoas tem 1 ano, mas se passar disso já está demais. Na verdade, a gente já entende que já não é normal a pessoa continuar ainda no luto, não dar sequência na vida. Então, são coisas que a gente vai observando que tem um parâmetro, uma base para que isso continue, entende?
Mas se passar desse período, já é patológico, já é doença, já é algo que precisa ser tratado e precisa de ajuda. Aí os componentes cognitivos, eles vão abranger o problema da falta de sentido, né? Eles vão explicar qual é a falta de sentido, a perda dos valores pessoais. Como eu falei, quando a gente tem definidos os nossos valores, nos exercícios que eu faço da terapia individual, eu falo para você fazer uma relação sobre aquilo que você gosta, aquilo que você valoriza na tua vida, o que é que você tem como valor familiar, como você tem um valor pessoal, o que é que você dá valor. Não estou falando de coisa material, mas valores sentimentais, valores que para você o dinheiro não compra. Compreende? Quando você tem bem definido seus valores de sociedade, de se relacionar, seu código de ética, fica bem mais fácil você encarar a vida, né? E vivenciar eles sem se cobrar tanto, sem ter tanta culpa, né? Aí aqui a gente vai ver as perdas dos valores pessoais e as reflexões sobre a própria mortalidade. Externamente, as crises existenciais, muitas vezes, se expressam em condições, né, em adições de comportamentos antissociais e compulsivos. Então, assim, como eu falei, dependendo de como você estiver levando em consideração esse processo, você pode ficar antissocial, compulsivo, pode, de repente, estar lá jogando coisa de videogame, se jogar no jogo de viciar, jogos de azar, gastar dinheiro, comer demais, beber demais, fazer qualquer coisa demais que seria um vício. Aí as crises existenciais, né, que a gente vai ver alguns sintomas que elas vão apresentar. Eu não sei se vocês já conseguiram se situar aí e perceber alguma coisa que vocês já tenham vivenciado dentro desse tema, como crise, né? Então, os sintomas e aspectos específicos, né? Sintomas específicos, ele pode variar muito de caso para caso. Os teóricos, né, eles tentam abordar isso distinguindo entre diferentes tipos de crises existenciais, que eles vão criar uma categoria, né, para cada crise. Aí eles vão basear, essa crise aqui é assim, eles vão traçar por que aquela crise é daquele jeito, como eu falei, a crise da adolescência, a crise da meia-idade e a crise da terceira idade, que são as que a gente conhece mais, assim, sem pesquisar nada, a gente já sabe que alguém já comentou sobre elas, ou alguém está vivendo ou já passou por elas, né? Então, eles vão categorizar elas, para que a gente possa ter uma base de dados disso e uma ideia sobre a questão, né? Diferente com o estágio de vida, a gente vê que cada estágio de vida, cada etapa, ela requer uma reflexão, como eu falei no começo, para quem não chegou logo no começo. Eu chego à adolescência, eu vou refletir, poxa, minha vida de criança, como é que estava? Aí eu já quero passar para a fase. A crise existencial, ela sempre vai vir quando você vai... Ela pode vir, né? Não quer dizer que alguém vai passar. Algumas pessoas vão passar e outras não vão passar. Isso tem que deixar bem claro. E outras pessoas vão passar e vão passar lentamente. Então, o que acontece? Quando a gente sai de uma etapa de meia-idade, de adolescência, para uma outra idade, a cada faixa etária que a gente vai mudando, a gente sente a necessidade de fazer uma reflexão. Então, nessa reflexão, a gente vai pensar assim, peraí, eu não gostei de ser criança, foi muito chato minha infância, eu quero ser adulto logo. A gente vê muitas crianças, né, passando por esse processo de perder a infância e a adolescência e passar para uma vida adulta, porque o próprio mundo, hoje, a gente vê as crianças sendo iniciadas a uma nova etapa cada vez mais cedo. Isso faz com que eles não vivam aquele momento da infância, da adolescência, da vida adulta, jovem adulto, e passe por outras etapas da vida de forma mais fácil. Porque a gente vê a globalização, o mundo empurrando a gente, a aceleração, né? Para que a gente faça, para que a gente viva de acordo com o coletivo. A famosa Matrix, para quem está aí desperto, né? A gente vai sendo forçada a fazer certa coisa, a gente vai sendo forçada a caminhar como o mundo está caminhando. E quando a gente não faz isso, a gente se sente encurralado. Aí vem a crise. Poxa, mas eu queria ficar mais um pouquinho na adolescência. Não tem aquele adulto infantilizado, que a gente já falou sobre adulto infantilizado, lembra?
A gente chegou aqui a falar sobre o adulto infantilizado, que é aquele que tem uma demora para aceitar a vida adulta e fica naquele momento, seja mulher ou homem, falando que nem criança, querendo coisa de criança, então ele já fica preso ali, ele não quer sair daquele momento, né? Então a crise é a autoconsciência, é você dizer, você despertar para você mesmo e você começar a olhar e dizer assim, peraí, eu não sou mais criança. Vocês já viram as crianças hoje, quando já estão crescendo, aí você chama de criança, ela já diz assim, criança não, já sou uma mocinha. Ou então, não, eu já sou um homem, né? Já quer passar daquela fase, porque já entende que é diminuição do ser dele, ele está sendo diminuído. Ele quer passar para uma nova etapa para ter um patamar mais elevado, entende? Para ser reconhecido como aquele título. Então, é o impulsionar para acelerar esse processo. A gente passa muito por isso hoje, né? Os tipos comumente encontrados, que a gente vai ver dentro da nossa literatura, né? Dentro dos estudos, é a crise da adolescência, como eu falei, né? A crise do quarto de vida, a crise da meia-idade, que é a crise da terceira idade, né? Todos eles têm em comum um conflito sobre o sentido e o propósito da própria vida. Veja, como a gente vem falando sobre propósito, e como eu venho falando com vocês há vários meses sobre autoconhecimento. A gente sempre vai entrar em crise, a gente sempre vai ficar em sofrimento quando a gente não se conhece. Veja a importância do autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu vou deixar as pessoas me tratarem de qualquer jeito. As pessoas vão me tratar no relacionamento de qualquer jeito. As pessoas vão me tratar dentro da minha casa, da minha família, de qualquer jeito. As pessoas no mundo lá fora que não me conhecem vão me tratar de qualquer jeito. Porque eu não me conheço e eu deixo as coisas ao Deus dará. E seja o que Deus quiser, como dizem os mais religiosos. E Deus, ele não quer isso para a gente. Ele quer que a gente tenha decisões, né? Ele quer realmente, ele quer que a gente tome posicionamento. E cada idade, ela requer uma responsabilidade. Nós já falamos também aqui, nas segundas-feiras, sobre autorresponsabilidade. Lembra que a autorresponsabilidade é a gente entender que a gente assumir o papel daquilo que a gente está criando para a gente, entender, aceitar a nossa limitação, mas não com culpa, porque a culpa é o maior engano que nós temos, né? Se culpar faz com que a gente fique cego, se prenda em alguma etapa daquela cognitiva e perca o domínio da nossa cognição, dos nossos sentidos, e a forma de processar cada sentimento separadamente. Veja só, quando a gente tem uma cognição dentro do normal, do padrão normal, a gente vai passar por cada situação, né, de uma forma madura para a idade, entende? Então, assim, a gente vai passando por um processo maduro para cada idade. E a gente vai entender, mesmo que a gente tenha medo, que aquilo ali faz parte do processo de crescer, de amadurecer, né? De evoluir como ser humano. A gente não tem dentro da nossa história de desenvolvimento crescer, se desenvolver, né? Aí casa, amadurece, envelhece e morre. Não tem esse processo, a própria natureza, em todos os sentidos da natureza, as plantas, os animais, tudo na natureza tem esse processo de desenvolvimento. A plantinha está lá, é uma semente, vai passar um processo de ser semente, depois ela cresce, ela se desenvolve, vai dar fruto, e daquele fruto vai vir outras coisas. O ovinho da galinha também vai acontecer a mesma coisa. A gestação da mulher vai acontecer a mesma coisa. Então, há um processo para tudo. E tudo isso é definido para que a gente possa crescer. Então, o que a gente pode fazer? Começar a se estudar, a se compreender, para entender esse processo que a gente vem passando na vida, né? Então, a crise, quando ela acontece cedo na nossa vida, ela tende a ser mais prospectiva, entende? Quanto mais cedo a gente passar pelos processos de crise, mais fácil a gente vai ter uma prospecção, né? O indivíduo ele vai estar ansioso e confuso sobre o qual caminho na vida ele vai seguir, especialmente no que diz respeito à educação e carreira, assim como a sua identidade e independência nas relações sociais. Então,
como a gente vê lá, quando a gente é criança, adolescente, a gente já passa pelaquela crise, né? Que todo mundo já fica perguntando, o que você vai ser? O que você vai fazer da tua vida? Ah, você vai ser o quê? Quantos filhos você vai ter? Eu acho que as crianças não estão nem sendo perguntadas mais isso, né? A gente vê tantas etapas sendo passadas hoje, que as crianças não têm nem essa fase da infância direito, né? É raro você encontrar crianças que estão tendo infância, adolescência completa, né? O processo está muito acelerado. Então, a gente tem essa crise. A crise de saber o que é que eu vou fazer. Aí, às vezes, escolhe uma profissão que não é a que você gosta e fica presa àquilo ali. Aí vem a insatisfação, né? Aí vem tantos outros transtornos que a gente vê se desenvolver por conta de fazer uma má escolha. E vem a culpa, né? Aí os filhos mais cedo faz com que você crie eles de forma errada e você vira uma bola de neve. Aí aquele filho vai fazer o mesmo processo e a gente vai entrar já na área de psicologia e da psicanálise, como eu sempre pego na pauta de comentar sobre a infância, a primeira infância, né? Tudo que a gente vivencia na primeira infância vai ser reflexo daquilo que a gente vai ter na vida adulta. Então, se a gente tem pais que são amorosos, que são super, assim, dedicados a passar por essas etapas da nossa infância de forma mais amorosa e gentil, a gente vai ter essa visão da vida adulta. Agora, se a gente tem um pai separado, uma mãe que não casou, ou foi abandonado, morou só com os avós, ausência de alguém, famílias, né, desconexas, a gente sabe que a probabilidade da gente ser um adulto mais problemático vai estar dentro disso aí, entende? Então, assim, se eu não tive, como é que eu vou poder ter a visão de ter para passar para minhas próximas gerações, entende? Eu vi um vídeo falando sobre como seus filhos são tratados, é assim que eles vão permitir ser tratados por outras pessoas. Eu não sei se eu passei esse vídeo para vocês, mas foi até uma menininha, ela mostrando, é assim que ela vai tratar os pais, é assim que ela vai passar para os filhos o mesmo processo. Então, se você é gentil com o teu filho, quando você tiver velho, o seu filho vai ser gentil com você, dependendo da forma amorosa que você vai lidar, né? Isso aí vai ser retribuído, é o famoso plantar para colher, né? Então, isso está muito dentro da cognição. A criança vai entender que aquela é a forma dela responder a cada sentido, aos sentidos da vida, as emoções que ela precisa passar. Compreende? Então, se a criança passar por um momento de cair, sentir dor, medo, e naquele momento ela for acolhida, ela for ensinada que aquilo ali vai passar, ela vai entender que na vida adulta, quando ela passar por alguma coisa que trouxer medo, angústia, qualquer aquele processo para ela, ela vai passar de uma forma diferente, porque ela sabe que vai passar. Tudo passa. A gente não tem aquele ditado que fala assim, há tempo determinado para tudo. Então, é bem bíblico também, né? Então, há tempo determinado para tudo. Há tempo de colher, há tempo de plantar. Então, vai passar. Nada dura para sempre. Então, vai passar. Não vai durar para sempre essa dor, não vai durar para sempre essa crise. Você vai ter que aprender a lidar com ela, né? Então, quanto mais cedo, a gente vai ter como é que eu posso dizer assim? Uma prospectiva, né? Vai ser mais prospectivo, porque, veja só, quanto mais cedo a gente está, a nossa cognição também ela é mais propensa a processar novas informações, entende? Então, se eu passar pela crise da adolescência na idade certa da adolescência, eu vou passar por ela com mais facilidade. Agora, se eu tiver uma crise de adolescência na vida adulta, eu estou desconexo. Eu estou querendo ser adolescente numa fase adulta, e a gente vê muito isso, né? Um adulto infantilizado tendo uma crise que deveria ter sido lá naquela fase da adolescência, tendo numa fase que não é mais parte dela, entende? Então, a gente está passando muito por essas coisas desconexas, né? Sem uma sequência correta. Então, quanto mais cedo, mais fácil de passar. A crise mais tarde na vida, elas são mais retrospectivas, né? Elas vão fazer com que a gente volte lá atrás de novo e volte com mais frequência. Quanto mais tarde a gente passa pelas crises,
mais a gente vai viver preso ao passado, mais a gente vai estar voltando, ai, se eu tivesse feito, ai, se tivesse sido, ai, se fosse assim, se fosse assado, sabe? Aquele que fica lá bem no passado. Então, é todo aquele processo. E fora que também, todo esse processo de entendimento, de desenvolvimento mesmo, né, de criar novas janelas, que a gente tem facilidade para isso, mas quanto mais idade a gente tem, e menos exercício a gente faz na nossa mente, menos a gente exercita o cérebro, a nossa cognição para isso, menos a gente vai ter sucesso de sair delas, entende? Então, é toda uma estimulação que a gente precisa ter para poder ter essa evolução. Aí aqui, ó, pode desencadear as impressões de que já se passou o ponto do pico da vida e são frequentemente caracterizadas por culpa. Aí a gente vai ficar se culpando. Ah, eu passei por uma dessa. Eu gosto de contar minhas histórias para vocês rirem, né? Eu lembro que eu passei por uma dessas que eu era bem apaixonadinha, meu Deus. Eu contei essa para vocês bem. Aí eu passei um tempo me culpando, porque eu dizia, ah, se eu tivesse casado com aquele abençoado, hoje eu estava assim. Ah, se eu tivesse escutado, se eu tivesse me escutado, a minha impressão, não tivesse ouvido o que a minha mãe queria naquela época para mim, eu tivesse escutado meu coração e vivido aquilo com as minhas experiências, tinha sido diferente. Mas não, eu fui viver com a experiência dos outros, sabe? Às vezes a gente vai muito pela cabeça dos outros, independente da conexão que você tenha com eles, né? Mas eu passei um bom tempo, viu? Presa nessa situação e os meus relacionamentos foram bem desorientados por conta dessa crise que eu passei, dessa escolha que eu fiz na adolescência. Então eu fiquei muito no sentimento de culpa e de arrependimento, né? Mas também passei por uma crise da morte, de medo de morrer, que foi a última que eu passei, que foi do despertar, né? Despertar, o grande despertar da consciência. Que quando a gente está naquele despertar da consciência mesmo, que a gente está começando a desenvolver o nosso processo de consciência mesmo, a gente passa por esse medo de morrer. Dizer assim, o que é que eu fiz da vida? Eu não fiz nada. Aí você olha para trás, você vê os seus bens materiais, você pode até ter muita coisa, mas você vê que não tem valor. Aí você olha para o seu corpo, você vê que você não cuidou dele direito. Aí você olha para os seus estudos, para o seu intelectual, você vê que você poderia ter estudado mais, ter se dedicado mais para o seu intelectual, para o seu desenvolvimento. Aí você olha para a parte espiritual e você percebe que não fez muito espiritualmente falando. É muita coisa. Passei por essa daí também. Falta da meia-idade. Está longe da meia-idade. Está bem longe da meia-idade. Aí uma dica aqui interessante, né? Para a gente conversar um pouquinho. Eu vou deixar vocês falarem e vou ler o que vocês escreveram aí, quem quiser perguntar, né? A idade do indivíduo geralmente corresponde ao tipo de crise que experimenta, mas nem sempre, pois muitas variações no início do desenvolvimento pessoal, né? Há muita variação no início do desenvolvimento. Algumas pessoas podem experimentar apenas alguns desses tipos de crise, e outras nenhum, como eu falei para vocês, né? Se a crise existencial anterior foi resolvida adequadamente, geralmente é mais fácil para o indivíduo resolver e evitar posteriores, outras crises, entende? Se você já passou por uma crise, você conseguiu passar por ela e superar, vai ser muito mais fácil você passar pelas próximas e superar também, porque você já entendeu que nada é para sempre, né? Que se você foi capaz de passar por uma, você passa por outras, né? Então fica bem mais fácil. E assim, não quer dizer que se você nunca passou, você vai passar. Isso não é uma exata, pode acontecer, entende? Aí não quer dizer que se você só vai ter 3 crises na sua vida. Não. Pode ser que você tenha mais, pode ser que você não tenha nenhuma e você tenha mais de uma crise. Entende? Vamos abrir aí para diálogo. Alguém quer falar? Vou ler aqui o que vocês comentaram, para a gente tirar dúvida. Vamos embora. Deixa eu ver aqui o que foi comentado.
O que vocês concordaram aí do que foi falado? Estou lendo aqui, tá? É verdade. Quando a gente é impedido, né? Isso cria muita frustração, sabe, Jéssica? Essas histórias assim. Por exemplo, você está na adolescência, né? E você quer fazer algo e tudo tem que ser explicado. Eu sempre falo para vocês, para aqueles que têm filho, eu estou sempre explicando. Converse com a criança, olhando no olho dela, e explique para ele por que você está impedindo de fazer determinada coisa. Olha, você não pode, por isso, por isso, por isso. Tem que ter uma justificativa. Não, você não pode dizer simplesmente, não vai fazer e não pode, porque eu não quero, não. Isso vai criar conflito. A criança ela pode não ter entendimento, mas vai compreender que você está explicando para ela em uma hora, vai cair a ficha. Entende? Estou passando por isso. Ontem eu estava me perguntando por que das pessoas só se aproximarem de mim. Para mim, tá como quero. Tem que começar a trabalhar o autoconhecimento, Jéssica. Mais alguém se identificou? Acho que são essas. Está aberto para diálogo. Ou vocês querem que eu dê a sequência? Fiquem à vontade. Ingrid, eu passei recentemente por uma crise assim semelhante, né? Antes de te conhecer, eu sempre ficava me perguntando, né? Porque algumas coisas estavam estagnadas na minha vida, porque algumas pessoas só entravam para me ferir, machucar, e muitas delas eu não tinha resposta. Hoje em dia eu já tenho, né? Porque eu não estava me posicionando, eu não estava colocando limites, eu não estava me priorizando. Estava sempre priorizando o outro e esquecendo de mim. É porque é assim, o que acontece, né? Quando a gente fica com essa visão, é porque, na realidade, a gente não se conhece e quer cobrar que o outro nos conheça. Veja só que coisa interessante. Como é que alguém se você mesmo não se conhece? Como é que a pessoa vai te tratar do jeito que você quer se você não sabe como quer ser tratado? Uma coisa que eu achei interessante, que é desse filósofo lá que eu falei para vocês, são as frases que eu mandei até para Maciel. Vou postar para vocês depois, no grupo. Achei muito massa. Porque tem uma frase dele que ele fala assim, eu não sei o que eu quero para mim, mas eu sei o que eu não quero. É mais ou menos assim. Eu vou tentar achar ela. Ele quer dizer que ele não sabe o que quer, mas pelo menos ele tem certeza do que ele não quer. Isso já é uma grande partida, sabe? Por exemplo, eu não sei o que eu quero, mas o que eu não quero eu tenho certeza. Eu não quero as pessoas me maltratando, eu não quero sofrer, entende? Então você tem que ter pelo menos uma das duas listas. Os tops que você quer e os tops que você não quer para você ter um ponto de partida, um sentido. Entende? É bem interessante, né? Nos próximos que a gente vai se encontrar, eu vou mergulhar um pouquinho mais nessa visão existencialista para que vocês possam refletir sobre o assunto. Aqui a frase é assim, ó. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Veja que frase reflexiva. Eu não sei o que eu quero ser, mas sei muito bem o que eu não quero me tornar. Isso aqui é desse filósofo que ele é alemão, né? Ele não é cristão. Ele era ateu, né? Que é Frederic, é o nome dele. Deixa eu enxergar. É Friedrich Nietzsche. E ele morreu bem cedo, mas ele acreditava no amor, e as frases dele sobre amor é muito profunda. Olha outra frase dele para vocês
pesquisarem sobre ele, sobre o existencialismo, para vocês poderem se situar, que fala assim: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Vê que coisa bacana. Eu só vou ter êxito em alguma coisa se eu for fiel a mim. Eu tenho que ser fiel a mim. Entende? Então, eu só vou poder alcançar um grande êxito nas coisas que eu quero quando eu começar a ser fiel a mim mesma. Então, está dentro, esse tema que a gente vem abordando hoje e vai abordar semana que vem, está dentro do autoconhecimento. Como é que eu vou se eu estou passando na crise da meia-idade, como é que eu vou viver a minha meia-idade, a minha velhice agora, a minha vida madura, se eu estou no maior conflito ainda, não sair das outras fases? Então, eu tenho que começar a ser fiel a mim. O que é que eu gosto de fazer? Entende? Ele tem umas frases muito bacanas para você refletir e pensar profundamente. Aqui outro que eu acho bacana. Sem prazer não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. Então, assim, ele defendia muito essa história, né, de você ter um sentido para a vida. Os filósofos sobre existencialismo, ele fala sobre o que é existir. Existir é pensar, eu ver lógica na vida. Eu tenho que ter um sentido na vida, entende? Então, muitas vezes a gente perde o sentido da vida porque, desde pequenos, a gente é direcionado, como é que eu posso dizer uma palavra? A gente é condicionado. Condicionado é a palavra certa. O que seria condicionado? A gente é ensinado a fazer coisas que o mundo, a Matrix, o grande número maior de pessoas que lidera, que está dizendo ali qual é a regra da vez, está mandando. Entende? Aí está dizendo assim, aí vai todo mundo ser enfermeiro. Vamos embora. Aí todo mundo vai estudar para ser enfermeiro. Aí está na moda ser todo mundo magro. Aí a mulher fica tudo esquelética. As que são gordinhas, com a carinha de bolachão, que nem a minha. Se não tiver a cabeça boa, bem tratada, meu amor, vai sofrer, né? Vai sofrer, porque não vai entrar na agulha, né? Não tem. Como é que eu vou ficar daquele jeito? Nem comendo capim. Então, você vai seguir o padrão comum da vida desse jeito. Eu gosto de dar uma descontraída, quem me conhece sabe, né? Senão vocês ficam aí tudo tenso, não dá um sorriso. Então, o que acontece? A gente vai fazer o quê? Vai ficar sempre seguindo os outros, aí vai todo mundo para ali, aí vai todo mundo para um lado. Aí vamos todo mundo para a esquerda, vamos todo mundo para a esquerda. Aí está todo mundo usando boné, vai usando boné. Quem mora na periferia, nas comunidades, né, vai perceber como isso funciona na comunidade, na classe bem baixa. Como eles são condicionados a seguir aquilo que está sendo padronizado. E não usam pensamento, eles estão no automático. A mãe tá, o pai tá, a família, todo mundo está vivendo só no automático. Aí é futebol, um funkzinho, aquelas musiquinhas da hora, das dancinhas, né? E um corte de cabelo maneiro. Aqueles cortes de cabelo que faz os negócios aqui, ó, rapa aqui, rapa ali, desenha, os meninos ficam tudo assim. Aí quando é carnaval, fica tudo louro. É os meninos moreninhos, tudo louro. Né? Os chocolatezinhos com louro. Aí fica uma coisa, e não tem personalidade. Aí eu vou dizer para vocês, meu sobrinho vê isso, ele vai ficar arretado. Eu tenho um sobrinho que ele é bem lourinho, sabe? Sararazinho, assim que nem eu. Aí o que acontece? Ele, como a maioria dos meninos da rua são morenos, negros, morenos, têm o cabelo escuro, ele pintou o cabelo de preto. Você acredita nisso? Ele pintou porque ele foi pressionado a se parecer com o pessoal ali. Ele se sentiu cobrado. Ele não acha... E o menino bonito, não quero dizer que não seja bonito, menino de outro jeito. Mas estou dizendo assim, ele se sentiu tão coagido que ele queria ser igual ao pessoal. Então, rapou o cabelo, fez aquele negócio na sobrancelha, né? As rapadinhas na sobrancelha, e fez aqueles desenhozinhos no cabelo. O cabelo ficou um óbvio. Eu disse, meu Deus, menino, tu tá muito feio, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vai ter personalidade. Eu estava explicando para ele, olha, por que você não inventa moda para os outros meninos irem parecer com você? Você entende? A gente tem que ter personalidade, porque senão a gente vai ser levado a todo momento, porque alguém está dizendo que a gente tem que fazer. É isso que eu quero trazer a reflexão para todos vocês, né?
para que todo mundo que está aqui hoje, os que vão ver depois, gente, começa a refletir, começa a pesquisar. Entenda o que é você. Não vá comer uma coisa porque alguém está dizendo que é legal. Se você tem conhecimento, pesquisou que aquilo vai te fazer bem, você quer experimentar, vá fazer. Se você quer fazer um curso, faça. Não é porque ninguém está mandando você fazer. Entende? Se você quer emagrecer, emagreça por você. Se arrume por você. Faça por você. Não faça porque alguém está te mandando fazer. Entende? Então, assim, eu sempre gostei de ser diferente. Então, se alguém ia para um lado, eu ia para o outro. Se alguém fazia do jeito, eu gostava de ser diferente. Eu não sei, eu sou muito irreverente com relação a isso. Então, eu sempre fui chatinha. Se eu via alguém igual, eu não queria estar igual. Então, a gente tem que ter personalidade. Mas a grande maioria nos forma, nos condiciona desde criança para ser igual aos outros. Entende? Mais alguma pergunta? Quer falar, Silvia? Está tão caladinha. Ivoneide, estava desaparecida. Oi, oi. Hoje Como é eu que você cheguei está? cedo em casa, graças a Deus. Cansada, bem mais cansada, né? Que a luta é grande. Aí minha irmã chegou do trabalho cedo, eu digo, oxi, vou nem tomar banho, eu vou embora. Fiz carreira. Aí quando eu cheguei, eu entrei, aí não tinha começado, deu tempo de dar um pulo no banheiro, tomei um banho e voltei correndo. Mas estou no corre-corre. Que bênção, né? Eu espero que vocês tenham se identificado com o assunto hoje, né? A gente ainda vai falar mais sobre esse tema, que a gente tem ainda o restante, né, da apresentação para fazer, que falei da dica, ainda estamos no 5º slide, né? A gente ainda vai falar sobre os problemas que ele causa, né? A falta do sentido da vida, quais são os problemas que ele vai trazer. Eu vou ler nesse e a gente encerra, tá certo? E passa para semana que vem visualizar o resto. Quanto tempo faz que a gente já está aqui, para não ficar muito comprido também, né? Não ficar cansativo, já que vocês não estão interagindo muito. Aí a gente encerra e deixa o restante para a próxima. Deixa eu apresentar. Veja se vocês estão vendo. Pronto, é esse aqui, né? Eita, meu Deus, a pessoa que usa óculos e não bota o óculos, trabalha nisso. Engolindo as palavras, tá faltando a letra aqui, mas tudo bem. O problema da falta de sentido na vida, né? Eu acho que quando a gente está passando pela crise, a pior parte é essa, é a falta de sentido. Por que a crise existencial ela nos traz danos, né? A parte ruim da crise existencial seria a falta de sentido, né? De desempenhar um papel central em todos os tipos. Pode surgir de forma no sentido cósmico, né? E que pode estar preocupando com o sentido na vida em geral, ou porque estamos aqui, né? A gente vai ter essa crise existencial pensando, por exemplo, o que eu estou fazendo na Terra? Quando eu tive essa minha crise, que eu fui despertar, né? Que é a crise do despertar, a noite escura da alma, que a gente começa a despertar para ver o que é que eu vim fazer aqui, e focar naquilo que você veio fazer aqui na Terra, né? Muitos já se encontraram assim, já descobriram que veio para fazer alguma coisa, mas não sabe o que é, mas já sabe que veio fazer alguma coisa. Então, está na busca de desenvolver aquilo que veio fazer, né? Então, quando eu passei por isso, eu estava me perguntando, o que é que eu vim fazer? O que é que eu posso fazer? Então, eu percebi que eu não estava casada, tinha saído de uma separação, passado por uma separação. Minha mãe tinha a casa dela, meu irmão morava, tinha os filhos dele, eu não tinha filho, e eu não estava trabalhando na profissão que eu queria, né? Estava formada, mas não estava vendo nada. E estava saindo de um casamento que apostei tudo e tive aquela crise. Então, foi a crise de dizer assim, o que eu vou fazer na minha vida agora se eu pensei que casar era para sempre, né? Se eu pensei que ia ser para sempre e não foi. Agora eu vou ter que calcular a rota
para desenvolver minha vida daqui. Então, eu comecei a procurar um novo sentido para a minha vida, já que o sentido do casamento já não fazia mais sentido. Voltar para a casa da minha mãe já não fazia mais sentido para mim. Viver dentro da casa da minha mãe já não fazia mais sentido. Então, eu tinha que ter minha casa. Como é que eu ia me organizar de novo para viver a minha vida sozinha? Qual era o sentido que eu precisava ter? Então, eu comecei a focar na ONG que eu já tinha, e que eu só trabalhava com criança fazendo o evento das crianças, uma vez por ano, ou o evento das mulheres, do problema de mama. Aí eu comecei a investir nela. Aí foi que eu voltei para o meu sentido da vida, porque a ONG, ela começou, o projeto Gerando Vidas começou, né? O PGV começou em 2011, justamente num grande despertar da consciência massiva, né? Onde começou a despertar para esse crescimento cósmico que o planeta vem passando, que todo mundo vai passando por um tempo. E eu não sabia o que era, eu queria ganhar dinheiro com o projeto. Quando o projeto veio para mim, eu ficava pensando, eu vou ficar rica, eu vou ganhar dinheiro. Eu queria me beneficiar. Aí eu me afastei dele e fui casar, entende? Me afastei de tudo que estava me direcionando para o projeto e fui viver minha vida. Aí sofri uma intervenção quando disseram assim, não é no casamento que tu vai resolver. Aí tiraram no casamento, interferiram no meu casamento para que eu pudesse voltar para o rumo que era o direcionamento da minha vida. Aí eu fui começar a recalcular. Aí eu disse, não, o sentido da minha vida é eu fazer as pessoas felizes, eu desenvolver a consciência de outras pessoas, e fui começando nessa busca, e me encontrei aonde eu estou agora. Comecei a me qualificar dentro da psicologia, do desenvolvimento humano, para que a gente pudesse hoje estar aqui. E o projeto pudesse atender outras pessoas. Entende? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar o problema da falta de sentido que a minha vida tinha, para dar um novo sentido a ela, né? A questão da falta de sentido, ela se torna um problema devido à discrepância, né? Entre o desejo dos seres humanos de viver uma vida significativa e a aparente falta de sentido. É a diferença no mundo, né? Às vezes dominada por um absurdo. Então, eu comecei a pensar, olha, eu queria a vida como eu achava que devia ser, mas ela não era daquele jeito, o casamento não foi o que eu esperava. Então, qual é o sentido que a minha vida vai ter? Então, quando a gente passa por uma crise, a falta de sentido que está ali vivendo, que a gente não tem mais, a gente tem que procurar, como perspectiva, um novo sentido para sair daquilo ali. O que seria um novo sentido? O que dá paixão, você gosta de fazer. Você gosta de trabalhar com comida? Vai fazer comida. Quer fazer um artesanato? Vai fazer um artesanato. Vai se encontrar gosta de ir na praia? Vai na praia. Vai ver o que te apaixona, o que te traz prazer na vida, para você se deslocar, para começar a ver sentido naquilo ali. Então, eu vi sentido em ajudar outras pessoas. E o que me fazia feliz? Fazer a festinha das crianças. Aí eu vi que dentro do projeto eu tinha a inclusão da família toda. Eu pensava no desenvolvimento da família. Então, eu comecei a pensar, como é que eu vou alcançar a família toda? Não é só a criança. A criança, eu vou dar um bombonzinho, vou fazer uma festinha, e o problema vai continuar. Então, eu tenho que trabalhar nos pais. Eu tenho que trabalhar na mente deles. Aonde está o problema? Que eles precisam se curar, se sarar, para quando tiver um próximo filho, o filho vir melhor, mais educado, vir bem mais trabalhado, com mais consciência. Entende? Então, são essas coisas que a gente tem que entender para poder a gente ganhar esse sentido da vida. Né? Eu vou interromper aqui e a gente vai... Uma coisa que eu queria dizer para vocês, eu acho que é interessante também, que foi uma reflexão que eu tive hoje, um download que eu recebi hoje. Eu estava pensando assim, né? Conversando cá com meus orientadores não físicos, e eles me disseram, me passaram assim, que nós somos a versão atualizada dos nossos antepassados. Consegue refletir sobre isso? Veja o que isso traz como sentido para vocês, para a vida. Então,
Muitas vezes a gente vai ter raiva de uma mãe, de um pai, de um parente, de uma circunstância da vida que a gente está vivendo. Ah, eu detesto morar aqui, eu não gosto daqui desse lugar, eu não gosto dos meus pais, eu não gosto do meu casamento, eu estou imitando o relacionamento da minha mãe, eu estou vivenciando alguma coisa que já aconteceu em família. Então, o que eles me passaram foi, nós somos a versão atualizada deles. Então, não adianta criticar eles, eles fizeram melhor. Entende? Eles chegaram para fazer a parte mais pesada. Lembra da casa, de um apartamento, de um prédio? Eles foram aqueles que fizeram o alicerce, eles cavaram tudo. Para você depois ir morar dentro. Vir com a mobília, vir com acabamento, entende? Então, tudo tem um porquê, tem um sentido. Uma coisa completa a outra. Você não precisa fazer a sua atualização caber dentro do processamento do outro, porque eles vieram em uma outra fase, é outra tecnologia. Nós somos mais avançados, entende? A nossa tecnologia é diferente. Nós estamos numa tecnologia diferente. Então, é igual celular, computador. Se você quiser baixar o Windows 12, 13, no computador de 1900 e bolinha, você não vai conseguir, porque a versão não acomoda esse conhecimento. Entende? Então, analisando sobre isso, eu estava vendo até sobre minha família, eu tenho umas tias que são um pouco complicadas, mas hoje eu já estou começando a ter super, sabe, orgulho de tê-las, porque elas são super guerreiras, elas são mulheres que vieram para fazer o trabalho pesado, e quem vem para fazer o trabalho pesado não vai falar fácil, não vai ter uma linguagem suave, não vai saber ter um amor, carinho, de acarinhar você, de fazer as coisas suaves, não. Não vai saber lidar com tecnologia. Essas pessoas, elas vão trabalhar na forma bruta, porque foi assim que elas foram processadas. O DNA delas estão atualizado para essa parte. Então, foram, como é que eu posso dizer? Foram aprimorando o ser humano com o passar do tempo e a evolução, e nós tivemos o privilégio de vir numa versão melhorada do que eles foram. Mas isso não vai tirar o mérito do que eles são, de tudo que eles nos ensinaram, entende? Então, vamos aproveitar essa crise aí, né, esse momento de mudança, de uma nova etapa da nossa vida, para ter orgulho daquilo que nós fomos, através daqueles que vieram primeiro que nós. Isso é entender um pouco a lógica da vida e pertencimento que temos. Pode falar, Marcelo. E, pois eu acho que a gente teve o mesmo download, porque no sábado eu estava conversando com uma amiga justamente sobre isso, que a gente é uma versão atualizada e meio que a gente tem que compreender aquelas pessoas que são um pouco mais brutas, né? Sem invadir o espaço dela. Ela ficou um pouquinho meio confusa, mas eu acho que depois ela conseguiu entender. Agora, o interessante de tudo isso é não ter a soberba de se achar por ser, eu sou um iPhone, o outro é Android. Meu amor, eu valho mais do que fulano, não. Cada um tem seu peso e sua medida. O iPhone, para existir, primeiro veio o Android, para ele se basear no que ele queria melhorar, para ele poder vir numa versão melhorada. Então, uma coisa não tira o mérito da outra. Para que ninguém diga assim, eu sou uma versão melhorada, iPhone, e o outro não presta. Presta sim, querido. Para você existir, teve que existir o tijolinho. Sabe aquele antigo tijolinho? Ele foi o primeiro, ele veio pesado, para que hoje a gente tivesse um celular mais avançado e uma tecnologia mais aprimorada. Então, a gente não pode esquecer dele. Sabe o dinossauro, aquele que abria, que era um peso danado? A gente não pode esquecer, queridos. Compreende? Então, levem isso como reflexão. Eu agradeço a todos vocês que chegaram. A gente está encerrando, vou deixar gravado lá para vocês. Vai demorar um pouquinho, porque demora para liberar, e eu vou tentar cortar algumas coisas para ficar mais reduzido, mas vamos deixar aí para vocês. Segunda-feira, a gente dá continuidade para a gente falar aonde vai levando essa crise existencialista, né? E quais são as crises que tem. Tem várias, tem 5 tipos de crises ainda para a gente estudar e investigar sobre isso. Quem quiser investigar sobre esse filósofo lá, o Frederic, né?
Eu esqueci, o sobrenome dele é bem difícil, mas eu vou botar lá no grupo para vocês, tá certo? Aí quem quiser pesquisar mais, é muito bom, e pesquisar sobre existencialismo para poder se situar também, tá certo? Dúvidas, deixem no grupo e a gente se encontra semana que vem, ou nos outros grupos, quem tiver nos outros grupos. Shalom, até mais. Bora e luz para vocês, tchau.